teve a oportunidade de atender numa unidade básica de saúde ou numa clínica, já chegou a perceber que o exame de glicemia é um dos mais pedidos pelos médicos. O que muita gente não sabe é que existem diversas formas de compreender a glicemia. Existem diversos exames e tudo mais. Mas para isso, a gente precisa entender primeiro como ocorre o metabolismo da glicose no organismo. Então vamos comigo entender melhor o que acontece com a glicose desde o momento que ela vai para a sua boca até a hora que ela entra na célula e como examinar isso por meio dos exames laboratoriais? Compreender como que se dá a análise da glicose no nosso sangue, né? Só que para a gente começar a entender todo esse processo, a gente precisa antes conhecer o metabolismo, né, da glicose, como que acontece, como que ela chega a este sangue. Depois a gente vai entender como que ela sai do sangue e vai para as células, por que ela faz isso, como ela faz isso. Vamos falar sobre os receptores e sobre os exames de avaliação da glicemia. Vamos lá então, começando com os conceitos. Primeira coisa, a gente fala, são os exames de glicemia, vamos analisar a glicemia, hiperglicemia, hipoglicemia, mas o que é glicemia? É glicose no sangue. O sufixo mia significa sangue e o glice, lógico, glicose. Essa palavra mia, vocês vão ver bastante, por exemplo assim, é bacteremia, é bactéria no sangue, entendeu? Então coisas que terminam com mia se refere-se ao sangue e o glice aqui é a glicose, lógico. Então a gente vai estudar a glicose no sangue. A gente precisa entender como que ela foi parar no sangue. Todos os exames dos quais falaremos são exames que analisam a quantidade de glicose no sangue, ou seja, avaliam a glicemia. Mas para a gente entender o significado desses exames, a gente precisa antes compreender como que essa glicose foi parar no sangue. Para entender o que significa quando ela está aumentada e o que significa quando ela está diminuída. A gente tem que compreender o metabolismo da glicose para entender o significado do exame e como interpretá-lo. Então é o que a gente vai fazer agora. Vamos entender como ela foi parar no sangue, o que acontece, para que ela serve, tudo, por meio do metabolismo da glicose. A historinha é essa aí, ó. Os macronutrientes, que é sobre os quais a gente vai falar durante esse curso, né? São a glicose, os lipídios e as proteínas. Os macronutrientes, como o próprio nome sugere, eles são macro. São moléculas grandes que vão sendo quebradas aos poucos. No caso das proteínas, por exemplo, vamos falar na outra aula. As proteínas, elas são os polipeptídeos, que vira oligopeptídeo, que vira monopeptídeo, que vira aminoácido. Aí no caso da glicose, como que é a historinha da glicose? Inicialmente a gente tem um polissacarídeo, que é uma estrutura de carboidrato grande. Ela vai sendo quebrada, até mesmo pela mastigação da boca, vai virar um oligosacarídeo. Oligo significa poucos, poli significa muitos. Muitos sacarídeos, como se fosse assim, ó. Como se a gente pegasse assim, ó, o polissacarídeo tem várias bolotinhas de glicose, várias. O oligosacarídeo tem poucas, não sabemos quantas, mas poucas. O disacarídeo são duas, como a gente está vendo. E os monossacarídeos são apenas uma. Quais são os monossacarídeos que a gente tem? A gente tem glicose, frutose e galactose. São somente essas estruturas aqui que são absorvidas para o nosso sangue. A gente ingere isso aqui. A gente ingere polissacarídeo, oligosacarídeo. A gente ingere isso aqui na comida. Tipo o amido, que a gente come lá no arroz. O arroz tem amido, né? Que é o polissacarídeo. Aí a gente mastiga, começa a quebrar. Tem as enzimas da boca, começam a quebrar. Começa a quebrar. E isso vai saindo de poli para oligo, de oligo para di. Aí o disacarídeo, ele chega lá no intestino, que a gente vai entender, e lá no intestino ele vai ser quebrado para monossacarídeo, que é a molécula que a gente consegue absorver. Então a gente não consegue absorver disacarídeo, não consegue absorver oligo, muito menos polissacarídeo. A parede do nosso intestino delgado, que é a estrutura responsável por essa absorção, só consegue absorver os monossacarídeos, glicose, frutose e galactose. Então, a gente precisa entender como que o negócio, a comida, sai de um polissacarídeo e vira um monossacarídeo. Qual é o processo químico que acontece para ela sair de uma estrutura grandona para uma pitiquinha, que é o que o nosso intestino consegue absorver. É o que a gente vai ver agora. Vamos lá. Você come carboidrato, que geralmente é um polissacarídeo, mas também pode ser um oligosacarídeo, certo? Pode ser um polissacarídeo, que é um tabletezão assim de carboidrato, ou pode ser um oligosacarídeo, que é um tabletezinho menor. Mas ainda assim é grande. Tanto o poli quanto o oligosacarídeo são coisas grandes. Aí na boca,
é onde se inicia a digestão do carboidrato. Na boca, a gente mastiga, mastiga, mastiga e é lançada uma enzima chamada amilase salivar. O apelido dela para os íntimos é ptialina. Observe que ela chama amilase salivar, porque lá na frente vai entrar uma outra amilase, que é a amilase pancreática. É a que vai finalizar o processo. Então é importante que a gente diga que aqui na boca nós temos a amilase salivar, também chamada de ptialina. O que ela vai fazer? Ela vai quebrar os polissacarídeos e os oligosacarídeos em disacarídeos. Vamos supor que a gente tenha comido, sei lá, 100 moléculas de polissacarídeos ou oligosacarídeos, enfim. Dessas 100 moléculas, a amilase salivar, ela não é tão eficaz assim. Ela não consegue quebrar as 100 moléculas. Ela quebra, sei lá, umas 80? Então vai, 80 moléculas quebradas em disacarídeos e 20 moléculas descem para o estômago como polissacarídeo e oligosacarídeo ainda. Então, a amilase salivar, ela não consegue quebrar essas 100 moléculas de uma vez, é muita coisa para ela. A amilase salivar, então, quebra a maioria, quebra um pouco desses poli e oligosacarídeos na boca, formando lá, dessas 100 supostas, né, supostamente, dessas 100 moléculas de carboidrato que a gente comeu, grandes, poli e oligosacarídeos, 80 delas vão conseguir virar disacarídeos, mas 20 delas não vão. Essas 20 vão ser quebradas em disacarídeos também, só que lá no intestino, quando a segunda amilase entrar, a amilase pancreática que eu estava comentando agora há pouco. Então, a amilase pancreática, ela vai terminar o que a salivar não conseguiu. A salivar começa a quebrar esses 100 aqui para virar os disacarídeos. Então, todas as amilases, tanto a salivar quanto a pancreática, tem essa função aqui, ó. Poli e oligosacarídeo em disacarídeo. Isso é o que as amilases fazem. Esse processo começa na boca com a amilase salivar, só que ela não dá conta de fazer tudo, de quebrar todas as moléculas de poli e oligosacarídeo. Então esse processo é terminado lá no intestino delgado, no duodeno, quando o pâncreas lança a amilase pancreática e aí ele termina essa digestão, certo? Esse é o raciocínio que eu quero que vocês tenham. Então aqui, por enquanto, nós ingerimos 100 moléculas de polissacarídeo. Dessas 100 moléculas, 80 são quebradas em disacarídeos e 20 são engolidas como polissacarídeo mesmo. E ela vai ser quebrada lá no intestino. Beleza, vamos continuar então. Você engole a maioria dos disacarídeos que foram ingeridos e o resto dos oligosacarídeos que não foram, certo? Oligo e polissacarídeo que não foram. Então agora você tem lá 80 moléculas de disacarídeos e 80 moléculas não, né? Assim, proporcionalmente a outra. 80 de disacarídeos, vamos chamar assim, e 20 de oligosacarídeos ainda. Oligo ou poli. Quando eu digo oligo ou poli, eu tô falando das moléculas grandes, certo? Então, de moléculas grandes, você ingere o resto que sobrou e ingere todas as outras pequenas que você já conseguiu digerir. É pequena, mas ainda não pequena o suficiente para você absorver. A gente só absorve, e quando eu digo absorver, significa passar do intestino para o sangue. Certo? Quando eu uso a palavra absorver, eu estou dizendo passar do intestino para o sangue. Só consegue fazer isso os monossacarídeos, a glicose, a frutose e a galactose. Disacarídeo não absorve. Disacarídeo não entra do intestino para o sangue. Então ainda não tá bom. A gente precisa fazer duas coisas nessa etapa aqui. A gente precisa quebrar essas outras 20 grandonas que sobraram em disacarídeos e depois quebrar os disacarídeos em monossacarídeos. Então, a gente ainda tem duas etapas aqui. Finalizar o que a amilase salivar começou lá na boca, que é quebrar os grandão, e depois quebrar os disacarídeos em monossacarídeos, que são os passíveis de absorção. Beleza. Aí você engole, então. Engole o quê? Engole os disacarídeos que conseguiram ser formados, né, pela quebra dos polis e oligos, e engole o resto de oligo e poli que não conseguiu. Isso vai para o estômago, não acontece nada, não interfere em nada na digestão de carboidratos do estômago, e aí vai cair no duodeno. Lá no duodeno o negócio vai pipocar. Lá no duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, aquela ligada ao estômago, é lá que o negócio vai começar a acontecer. Lá no duodeno a gente vai ter as estruturas lançando o suco delas. Quem que vai lançar as coisas no duodeno? Fígado lança bile. O próprio intestino lança o suco intestinal, lá, o suco intestinal.
o pâncreas lança o suco pancreático. Então, nós teremos 3 substâncias sendo lançadas nesse duodeno quando a comida chega. O fígado, que vai lançar a bile, não interfere em nada no metabolismo da glicose. O fígado, a bile, interfere somente no metabolismo de lipídios. Outro assunto, nada a ver. Não é para agora. Já o próprio duodeno, o próprio intestino e o pâncreas, esses sim vão interferir aqui. Eles vão lançar as 2 enzimas que a gente precisa. Primeiro, o pâncreas vai lançar a amilase pancreática, que vai começar a fazer a digestão que a salivar não conseguiu. Vai terminar de digerir os pólis e oligosacarídeos para todo mundo viradio. Então, depois que o pâncreas lançou o suco pancreático, a amilase pancreática conseguiu digerir todos os pólis e oligosacarídeos que restaram, e agora a gente só tem disacarídeo no intestino. Disacarídeo dá para absorver? Não. Disacarídeo não passa do intestino para o sangue. A gente precisa de uma molécula menor. É aí que entra em ação o suco entérico, o suco do intestino, que ele vai ter outra enzima, que são as disacaridases. As disacaridases vão quebrar os disacarídeos, fazendo com que vire monossacarídeos e a gente consiga fazer a absorção. Quais disacaridases nós temos? A maltase, que quebra a maltose. Lactase, que quebra a lactose. Sacarase, que quebra a sacarose. Certo? A gente vai ter essas pessoas acontecendo aí. A lactase, por exemplo. A lactase é um disacarídeo. A lactose é um disacarídeo formado pelo quê? Uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. Então, quando a gente fala do disacarídeo lactose, eu estou falando de uma glicose e uma galactose. Aí vem a enzima, a lactase, quebra essa ligação e eu tenho agora uma glicose e uma galactose. Os 2 conseguem ser absorvidos pelo nosso sangue, certo? É assim que funciona. Formamos então agora a nossa glicose. Agora a minha glicose vai sair do meu intestino e vai cair no sangue, assim como a frutose, assim como a galactose. Só que a glicose, ela é um monossacarídeo em maior quantidade. Por quê? A lactose, ela é uma glicose com uma galactose. A sacarose é uma glicose com frutose. E a maltose é 2 moléculas de glicose. Perceberam que a glicose está presente em todos os disacarídeos em questão? A glicose está presente em todos os nossos disacarídeos. Então, estando a glicose presente em todos os nossos disacarídeos, ela é um monossacarídeo de maior quantidade. Por isso que os nossos exames, eles dosam glicose, não dosam frutose ou galactose. E justamente pela glicose estar em maior quantidade, é ela que a gente usa como substrato energético. A gente não tem como referência a frutose ou a galactose. A gente tem a glicose como referência, porque ela é o que está em maior quantidade, certo? Então, entendemos como que a gente vai sair de um polissacarídeo para um monossacarídeo. Isso é graças à ação de 2 enzimas e da mastigação. A gente tem a mastigação, que faz a digestão mecânica. A gente tem as 2 amilases, tanto a salivar quanto a pancreática. E a gente tem as disacaridases. Tudo isso em conjunto vai transformar um polissacarídeo em um monossacarídeo, que é a nossa glicose. Tá, agora a glicose está no intestino. No lúmen intestinal, na cavidade intestinal. Agora ela precisa ser absorvida. Isso significa passar do intestino para dentro do vaso sanguíneo. Aqui está o intestino, a glicose está aqui. Passando aqui do lado vem um vaso sanguíneo. A glicose tem que sair do intestino e entrar no vaso sanguíneo. Como que ela faz isso? Tem 2 jeitos que a bonita faz. Primeiro jeito, ela pega carona com o sódio. Lá na parede do intestino, ó, aqui, a parede do intestino, tem um canal. Esse canal iônico, ele serve para passar sódio. O sódio, aqui está o intestino e aqui está o vaso sanguíneo. O sódio, ele sai do intestino pro vaso sanguíneo. Esse canal serve para isso, para o sódio fazer esse movimento. A bonita da glicose que está solta aqui no intestino, ela vai pegar carona com o sódio. Ela vai se prender aqui nesse transportador e na hora que o canal se abrir para o sódio passar, a glicose pega carona e vai junto. Ambos no mesmo sentido.
Por isso que é um cotransporte. Vai os dois para o mesmo sentido. Quando esse canal, que não fica constantemente aberto, ele abre e fecha de acordo com a necessidade. Quando o canal se abre para o sódio atravessar, a glicose pega carona nesse canal, ela se liga num sítiozinho próprio para ela aqui, e aí ela é lançada para dentro do vaso sanguíneo junto com o sódio. Esse canal tem um nome bonitinho que vocês vão encontrar como SALT, certo? É o canal de sódio que a glicose pega carona. Isso é um jeito. Cadê o trem? E o outro jeito é usando o transportador próprio da glicose chamado GLUT2. Nas células intestinais também tem um canal chamado GLUT2, aqui está o intestino, aqui está o sangue. Do mesmo jeito que ela pegou a carona pelo canal de sódio, ela também pode usar o seu próprio transportador, que é o GLUT2. A glicose está aqui, ela vai se acoplar ao transportador dela e vai entrar para o sangue, sucesso. Vai começar a circular no sangue. Então nós temos dois receptores, dois canais envolvidos na absorção da glicose. A gente tem o SALT e o GLUT2. O SALT, que é o do sódio, que é o cotransporte de SALT, pode chamar também de SALT1, vocês vão encontrar. E o GLUT2. São os dois transportadores, tem que saber os números, tá? Porque a gente vai ver que tem outros tipos de GLUT. E o GLUT2, que vão fazer essa entrada lá. Agora a glicose está no sangue, então. Ela saiu do intestino, caiu no sangue. E agora? É agora que o nosso exame vai começar. Glicose no sangue. Temos glicemia. É agora que a gente finalmente tem a glicemia. É aqui que a nossa aula de exames, propriamente dito, vai começar. É agora que o trem pipoca. Vocês perceberam quantas coisas aconteceram para essa glicose chegar no sangue? A gente teve a mastigação, volta lá atrás. A gente teve mastigação, teve a amilase salivar, amilase pancreática, disacaridase, SALT1, GLUT2, para a glicose chegar no sangue. Se estiver chegando glicose de menos, ou seja, se a pessoa não estiver absorvendo glicose, pode ser problema em uma dessas coisas aí, não pode? Então, cada uma dessas etapas tem um significado, beleza? Mas o nosso problema aqui agora é sobre glicose demais, né? É sobre diabetes, doença com excesso de glicose. Só estou contextualizando para vocês que existem algumas doenças que são o que a gente chama de doenças desabsortivas, que é quando a pessoa não consegue absorver os alimentos. E muitas vezes ela não consegue absorver a glicose porque ela tem carência dessas enzimas aqui. Por exemplo, a pessoa que tem intolerância à lactose, ela não tem a lactase. Não tendo a lactase, ela não digere a lactose. Então ela não consegue absorver a glicose da lactose, certo? Mas não é o nosso foco. O nosso foco agora é glicose aumentada, né? Diabetes. Isso só para contextualizar vocês. Beleza, temos glicose no sangue. Mas tem um porém. Tudo isso que aconteceu até agora foi feito para a glicose entrar no sangue. Mas agora que ela entrou, ela tem que sair do sangue. Ela não pode ficar no sangue de jeito nenhum. Não em excesso. Tem que manter uma quantidade correta de glicose no sangue. Não pode ter além e não pode ter menos. Toda a glicose que entra no nosso sangue, o pâncreas, que é o órgão que cuida da glicose, ele calcula, vê se tá bom a quantidade que tem ou não, e ele precisa guardar ela em algum lugar. Essa glicose não pode ficar em excesso no meu sangue de jeito nenhum. Se ela ficar baixa demais, a gente desmaia de hipoglicemia, de verdade, e é instantâneo. Deu hipoglicemia, a gente desmaia, apaga. Tem que ter botar glicose na veia para você acordar de novo. Então, de menos também não pode. De mais também não pode. A gente tem que equilibrar. A gente precisa guardar essa glicose no sangue nas quantidades corretas. E se ficar glicose demais no sangue, o que acontece? Porque se ficar glicose de menos, eu acabei de falar. Menos glicose circulando, a gente perde a consciência porque o nosso cérebro precisa de glicose para conseguir funcionar. Se não tem glicose para ele, a pessoa desmaia. Então, abaixo de 70, tipo, a glicemia de 60, de 50, tá muito ruim, a pessoa tá desmaiando se já não desmaiou. Isso é o que acontece quando diminui. E se a glicose aumenta demais? Por que não pode? O que acontece se a glicose fica alta demais no sangue? Primeira coisa, você precisa dela para gerar energia. Então, se a glicose fica solta no sangue, as células não conseguem aproveitar essa glicose. Se a célula não consegue aproveitar, a célula não produz energia. Então, não adiantou nada. Porque você fez toda essa parafernália para absorver a glicose, para oferecer a glicose para as células gerarem energia.
Se a glicose não entra na célula, foi tudo em vão, não adiantou nada tudo que foi feito. Então, não é bom. Ela tem que entrar na célula, porque a célula precisa dela para gerar energia. E outra coisa, se ela se acumular no sangue em excesso, isso traz muitos problemas. Quais? Primeiro problema, ela deixa o sangue denso, o sangue grosso e prejudica a circulação e perfusão dos órgãos. É por isso que os pacientes com problemas de glicose, que a gente vai ver daqui a pouco, né, os que têm diabetes, muitos desses pacientes começam a apresentar lesão renal. Por que lesão renal? Porque dois motivos. Primeiro, porque o rim tem tanto trabalho para conseguir filtrar aquela glicose, tem tanta função para ele conseguir segurar aquela glicose no sangue e não deixar ela sair, que ele começa a se lesionar de tanta glicose que chega para ele. E outro problema é que o sangue denso, o sangue grosso, ele não circula adequadamente no corpo, de modo que o sangue para de chegar nos órgãos. Os órgãos começam a ficar com hipoperfusão, e a hipoperfusão gera hipóxia. A hipóxia gera isquemia, os órgãos começam a morrer. Devagarinho, cada hora morre um pouco e prejudica. Outra coisa que acontece, a retina, os olhos. A retina, que é o que faz a gente enxergar, também é ricamente vascularizada. Se não chega sangue adequado para ela, ela também morre, a gente também para de enxergar, que é outra complicação da doença. Então, os órgãos param de receber sangue e começam a morrer. Isso é um problema muito grave. Claro que cronicamente não é um processo agudo. Que é isso que eu acabei de explicar agora. Outra coisa, a quantidade de glicose circulante no meu sangue, ela consegue desequilibrar a concentração dos lipídios, causando o que a gente chama de hiperlipidemia. Por isso, inclusive, se você pegar um paciente que tem tanto diabetes quanto desequilíbrio de lipídios de qualquer tipo, hiperlipidemia de qualquer tipo, sei lá, colesterol, hipertrigliceridemia ou hipercolesterolemia, ou os dois, não importa. Se tiver qualquer desequilíbrio de lipídios e também uma diabetes, recomenda-se tratar primeiro a diabetes, tratar primeiro a hiperglicemia. Porque por muitas vezes, ao tratar a hiperglicemia, você já equilibra a concentração de lipídios também, certo? E tudo isso por culpa do fígado, que é o fígado que faz o metabolismo das duas substâncias. Outra coisa muito grave, a glicemia alta, a hiperglicemia, começa a provocar uma inflamação nos vasos que produz substâncias tóxicas para o nosso organismo. Então, o excesso de glicose provoca microprocessos inflamatórios nas paredes dos vasos que lançam no organismo substâncias tóxicas. Essas substâncias tóxicas começam a lesionar os nervos. Se você começa a lesionar nervo sensitivo, você deixa de sentir dor, você deixa de sentir as coisas. O que acontece com esse paciente, então? Se ele machucar, ele não vai sentir que machucou. E aquela ferida, se ele não está sentindo dor, ele não vai cuidar. Ele não vai nem saber que está machucado. Se ele não sabe que está machucado, ele continua vivendo a vida normal. O que acontece? Começa a machucar mais, aí vem uma infecção, aí cresce, chega uma hora que aquele pé apodrece, é o que a gente chama de pé diabético. Pacientes com diabetes, a gente precisa instruí-los a cuidar do pé, olhar o pé. E por que o pé e não a mão, sei lá? Porque a mão está na sua frente, né? Se você cortar a mão, a pessoa diabética com lesão nervosa grave, ela não vai sentir. Se machucar a mão, ela não vai sentir, mas ela vai ver. Porque a mão você mexe em tudo toda hora, você tá olhando. Agora o pé, se ela pisar num prego enferrujado no meio da rua, essa pessoa não sente que pisou no pé enferrujado. Você olha a sola do seu pé todo dia, sagrado? Espero que sim, na hora de lavar, né? Mas a pessoa que não tem cuidado, ela não olha, passa a mão ali rapidão, não sente nada. E aí aquela ferida começa a crescer, porque ela continua andando descalça, continua batendo nas coisas. Aquele negócio começa a crescer. Aí pega uma bactéria, aquilo infecciona, aquilo começa a ficar tudo preto, todo necrosado, apodrece e tem que amputar o pé. Chega uma hora que tem que amputar o pé. Então, cuidado, a gente precisa instruir a pessoa a andar sempre de meia de algodão, sapato fechado, para não bater o pé, para não machucar o pé, e fazer o exame dos pés minuciosamente todos os dias, para ver se surgiu alguma lesão ali que ela não está sentindo, para cuidar daquela lesão para o pé não precisar ser amputado. Outra coisa, como eu já falei, causa inflamação dos vasos. Mas e daí que causa inflamação dos vasos? Qual é a consequência de você ter um vaso sanguíneo inflamado? Um vaso sanguíneo inflamado, essa pessoa que tem a glicose mais alta, provavelmente ela vai ter um processo de hiperlipidemia também. Consequentemente, ela já deve ter alguma placa de gordura formada nas artérias dela.
Se essa minha parede dos vasos está inflamada, eu tenho mais chance dessa placa de gordura romper. E quando a placa de gordura rompe, é que a gente tem um infarto. Porque essa placa de gordura rompida vai começar a ativar a cascata de coagulação, vai formar os coágulos de sangue e os coágulos de sangue vão entupir os vasos e matar a pessoa. Então não pode inflamar vaso. Ter vaso constantemente inflamado é ruim. Isso também pode fazer com que essa pessoa tenha uma hipoperfusão, porque o processo inflamatório em si, ele provoca edema. E o edema da mucosa do vaso, ele faz com que você não... Ele aperta, né? Ele obstrui a passagem do vaso e prejudica a circulação também. Então, olha o tanto de problema que a gente tem. Isso são só alguns dos vários problemas que a gente tem por ter a glicemia alta. Então, não pode. A gente tem que ter uma glicemia equilibrada. A gente tem que ter lá a glicemia em torno dos 80, 70 já é muito baixo também. Mas lá em torno de 75, 90, 95, existe um limite, que vai de 70 a 100. A glicemia tem que estar aí dentro, de 70 a 99, porque se for 100 já está errado. 70 a 99, por aí, que é quando a glicemia está boa. Se cai para baixo disso, você morre. Se sobe acima disso, aí você tem esses problemas crônicos. Observem bem. Se ela cai para baixo do valor de referência, a consequência é instantânea, é aguda, é imediata. Você começa a sentir os sintomas na mesma hora e desmaia e passa mal. Agora, isso significa que é fácil de você perceber. Se a sua glicemia cai, é fácil perceber, porque a pessoa passa mal, desmaia. Agora, se a glicemia sobe acima do problema, a pessoa não sente nada. E esse é o problema. Porque o paciente não está sentindo nada, ele vai tomar remédio. Ué, não estou sentindo nada, ele não vai tomar. E aí que a gente tem que fazer todo o trabalho para explicar para ele que precisa tomar, que essa doença não traz sintomas realmente, nada disso aqui que eu estou falando para vocês agora traz sintomas imediatos, isso é crônico. A hiperglicemia, ela causa problemas crônicos. Ela vem ao longo do tempo, diferente da hipoglicemia. A hipoglicemia, que é a queda, me traz sintomas agudos. Um dolo-assim já eu tenho sintomas. Aí o paciente trata. Aí porque ele tá sentindo, né? Agora, a hiperglicemia, ela é silenciosa. Quando você tem o sintoma da hiperglicemia, que é um pé diabético, é um infarto, é uma lesão renal, já tá crônica, já tá há muito tempo ali. Por isso a importância dos exames de triagem, dos exames de rastreio, porque essa doença não traz sintomas, só traz sintomas quando ela tá muito crônica e já trouxe muitos problemas para o paciente. Então a gente tem que fazer esse trabalho de convencimento para eles tomarem o remédio certinho, porque senão eles realmente não vão sentir nada. E aí uma hora vai, né? E aí quando sentir já pode ser tarde demais. Tá bem? Então todos esses problemas surgem cronicamente. Tendo isso em vista, a gente precisa entender que é importante manter o nível de glicose corretamente. Quem faz isso? Quem decide, a gente entendeu o porquê, então, que ela não pode ficar dando sopa no sangue, né? O porquê que não pode ter nem glicose de menos e nem glicose de mais. O porquê já entendemos. Agora a gente precisa entender quem vai pegar essa glicose e guardar nas células. Porque também já entendemos que a célula que é o celeiro aí, né? O local de armazenamento. A glicose não pode ficar em excesso no sangue, então se ela não pode ficar no sangue, ela vai para onde? Para dentro da célula. Agora a gente tem que entender como que isso acontece. Como que a glicose sai do sangue e vai para a célula? Quem faz isso? Como faz isso? Qual é o processo por como isso acontece? É o que a gente vai entender agora. Como que a glicose sai do sangue e entra nas células para ficar armazenada lá? Vamos lá. Primeiro, presta atenção na cor, viu? Eu vou começar falando sobre o que acontece depois que a glicose entra. Então, ó, a glicose entrou na célula e daí? O que rola, né? Beleza, guardei a glicose no sangue, mas e aí? E aí que ela é usada inicialmente para gerar energia. É o princípio da glicose, né? Os carboidratos são nossa fonte primária de energia. Então, assim que ele é absorvido, ele é feito para gerar energia. Mas todo carboidrato gera energia? Não, porque às vezes você não está precisando daquele tanto de energia que você ingeriu, certo? Quando a gente come um pedaço de bolo, quando a gente come muito arroz, feijão, macarrão, aquele monte de pão, massas, pizza, é muita energia, muita glicose que você ingeriu. Você não vai gastar tudo aquilo de energia agora. Então o que seu corpo faz? Armazena. Ele produz a energia necessária que você precisa agora e o que você não precisa, ele armazena e vira pança, vira gordurinha que a gente tem. Vamos entender então
Como que acontece o processo de geração de energia? Vocês se lembram do processo de respiração celular? Que acontece nessas 3 etapas. A glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. A glicólise é o processo que acontece sem oxigênio. É o processo que acontece anaeróbico. E é o processo que gera menor quantidade energética. A glicólise, então, ela vai gerar cerca de 2 ou 3 ATPs. Ela é a mais fraquinha, acontece fora da mitocôndria. Aí agora a gente vai entrar, fora da mitocôndria. Agora a gente vai entrar na parte mitocondrial. O produto da glicólise, ele vai entrar no ciclo de Krebs e o produto do ciclo de Krebs vai entrar na cadeia respiratória. É aqui que o oxigênio entra, é para isso que você respira. Sabe a respiração que a gente faz pelo nariz mesmo? A gente chupa o oxigênio e lança fora o CO2, o gás carbônico. A gente consome o oxigênio para este momento aqui. O oxigênio que você respira serve para gerar energia, apenas, única e exclusivamente, para gerar energia. É aqui que ele entra. O produto do ciclo de Krebs vai se unir com o oxigênio que você respirou e isso aqui vai gerar cerca de 34 a 38 moléculas de ATP. O que é uma molécula de ATP? Adenosina trifosfato. Eu tenho uma molécula de adenosina ligadas a 3 moléculas de fósforo, que é o P. Adenosina trifosfato. Isso aqui é uma molécula que contém alta carga energética. Quando eu preciso de um processo que gaste energia, por exemplo, ativar um canal iônico. Aqui está um canal iônico que está inicialmente fechado. Está fechado o canal. E eu preciso abri-lo. Bem aqui assim tem um receptor para o ATP chegar. Aí o ATP chega aqui e se encaixa aqui. Quando ele se encaixa, quebra-se essa última ligação. E a adenosina trifosfato se torna adenosina difosfato, ADP. Quando se quebra essa ligação, isso libera alta carga de energia. E essa energia liberada faz com que agora o canal se abra. Por conta dessa entrada, dessa chegada do ATP aqui. É assim que acontece. Quebra-se essa última ligação aqui. E essa quebra libera energia e isso faz as coisas acontecerem. É para isso que a gente respira, é para isso que a gente come glicose, certo? Só que como eu falei, nem toda glicose que você ingere você vai usar. Você pode armazená-la, você precisa armazenar essa glicose, porque a gente come, infelizmente, né? A gente come muito mais glicose do que precisa. Quem que armazena a glicose? O fígado e o músculo são as células capazes de fazer esse armazenamento. Só que ele não armazena em formato de glicose pura, ela é convertida em glicogênio. Então, nós armazenamos a glicose em forma de glicogênio, certo? É assim que acontece. Lá no fígado, lá no músculo, vai ter um processo químico de transformação dessa glicose em glicogênio e vai ficar armazenado. Esse glicogênio armazenado, ele serve para 24 horas, como reserva energética, se você ficar sem consumir glicose por 24 horas. Depois das primeiras 24 horas sem consumir a glicose, ele é convertido, ele é esgotado e você precisa usar outras fontes de energia, como outras fontes para geração de energia, tipo lipídios e proteínas, certo? Então, para isso o glicogênio serve. Esse processo de formação de glicogênio, que você pega a glicose e transforma em glicogênio, chama glicogênese. Você vai formar o glicogênio e larga ele lá armazenado. Isso é o que acontece quando a célula entra. Então, ou ela é usada para gerar energia de imediato, ou ela é transformada em glicogênio para ficar armazenada lá no fígado e no músculo, certo? Beleza. Isso é o que acontece quando ela entra. Mas quem faz isso? Quem bota ela para dentro? E eu deixei para falar disso depois, porque eu precisava desse conhecimento prévio para chegar lá. Quem controla isso? Quem faz a glicose chegar lá? Quem faz esse processo acontecer? Vamos entender. Quando a glicemia está alta, e esse é o raciocínio que eu quero que vocês entendam. Glicemia alta é o quê? Pós-refeição, basicamente. Depois do almoço, depois do café da manhã, depois da janta, depois do lanche, depois você comeu um doce, depois você comeu qualquer coisa, sua glicemia sobe. O que vai rolar? Quando a sua glicemia sobe, lá no pâncreas tem um receptor que mede a glicemia. O seu pâncreas, então, percebe que a glicemia subiu. Quando ele percebe que a glicemia subiu, ele libera um hormônio chamado insulina. Essa é a regra. A insulina é um hormônio que tranquiliza o seu organismo. Fala, ó, relaxa, temos glicose. O meu organismo inteiro, exceto o pâncreas,
Meu organismo inteiro, ele não entende a linguagem da glicemia. Meu organismo entende insulina. Meu organismo não sabe se a glicemia está alta ou baixa. Quem consegue saber isso é somente e exclusivamente o pâncreas. O resto das minhas células não sabe se tem glicose ou não. O que minha célula entende é, tem insulina ou não? Se tem insulina, significa que tem glicose sobrando. Se não tem insulina, significa que não tem glicose sobrando. É isso que o meu organismo entende. Tem insulina? Então tem glicose, então eu posso usar ela como fonte de energia. Não tem insulina? Não tem glicose, então eu preciso usar outras fontes de energia, que é o lipídio e a proteína. Esse é o raciocínio do organismo. Então toda vez que a sua glicemia sobe, que é depois de comer qualquer coisa, seu organismo libera insulina. O que a insulina vai fazer? A insulina vai pegar na mãozinha da glicose e vai levar ela para dentro das células. Esse processo eu vou explicar daqui a pouco, como isso acontece, que é a terceira informação ali de cima, eu vou explicar daqui a pouco. Mas a insulina pega a glicose e guarda ela dentro das células. Quando a glicemia está baixa, que é no intervalo entre as refeições, você precisa dessa energia, você precisa dessa glicose. Então, quando começa a cair a glicemia, você precisa recuperar essa glicose. Quem vai fazer esse efeito é, primeiro de tudo, o glucagon. O glucagon é o hormônio antagônico à insulina. O glucagon vai pegar as células, a glicose das células e jogar ela para o sangue de volta. Mas além do glucagon, a gente tem outros hormônios que atuam secundariamente nesse processo também. Quem? A adrenalina. A adrenalina também é um hormônio que aumenta a glicemia. Então, insulina reduz glicemia. Glucagon aumenta a glicemia. A adrenalina também aumenta a glicemia. Por quê? Quando você libera adrenalina no seu corpo, o seu organismo entende que você está numa situação de estresse. Você está numa situação que você precisa fugir ou lutar. A gente fala que quando a adrenalina é liberada, a gente entra num estado de fuga ou luta. Você fica desesperado. Toda vez que libera adrenalina, seu organismo jura por Deus que tem um leão na sua frente que vai te comer e você precisa correr do leão. Ou se não for um leão, tem um bandido armado na sua frente que você precisa desarmar ele para conseguir combater e lutar e não ser assaltado. Isso significa que você precisa de esforço físico. Toda vez que libera grande quantidade de adrenalina no seu corpo, você entende que precisa de um grande esforço físico para sair daquela situação. Para fazer esforço físico, você precisa de energia. E a energia vem de onde? Da glicose. Então, a adrenalina também sobe glicemia. Então, insulina reduz glicemia. Glucagon aumenta, adrenalina aumenta. E tem um terceiro hormônio, que é o chamado cortisol, também faz esse efeito. Cortisol é um hormônio, que a gente fala o hormônio do estresse, né? Que é o hormônio liberado pela nossa glândula suprarrenal. Ele tem várias funções no organismo, várias mesmo. Ele é um hormônio bem importante assim no nosso organismo. Ele é liberado geralmente pela manhã, porque pela manhã é quando a gente precisa de energia para começar o nosso dia. Então o pico de cortisol acontece pela manhã. O cortisol é um hormônio que aumenta a glicemia também. Por isso, um spoiler, que não tem muito a ver agora com vocês, mas um spoiler. Sabe o corticoide que a gente toma? A dexametasona, hidrocortisona, que é mais fraquinho, né? Prednisona, o corticoide que a gente toma oral. O corticoide que a gente toma, ele é um análogo, um primo, um irmão gêmeo do cortisol. Quando a gente toma o corticoide, por ele ser muito parecido com o cortisol, a nossa glicemia sobe. Por isso, pacientes diabéticos não podem tomar corticoide, porque o corticoide faz a mesma coisa que o cortisol faz, que é subir a glicemia. Pacientes diabéticos não podem tomar corticoide, porque sobe a glicemia, certo? Então, esse é o processo como acontece. Resumindo, quando a glicemia sobe, a insulina sobe, guarda a glicose dentro das células. Essa glicose guardada é usada como produção energética imediatamente ou armazenada em forma de glicogênio. Quando a glicemia sobe, o glucagon desce e a glicogênese para. Quando a glicemia cai, a insulina cai, ativa a neoglicogênese, que é o uso de proteínas e lipídios e lactato para a produção de energia, porque não tem glicose. Glucagon sobe, começo a fazer a glicogenólise, a quebra desse glicogênio aqui. Glicogênese é para fabricar, glicogenólise é para quebrar o glicogênio que foi armazenado lá no fígado e no músculo para a gente ter reserva energética.
Agora que eu não tenho, eu vou lá e quebro ele, certo? Agora a gente vai entender como é que isso acontece. Como que a insulina pega a glicose do sangue e joga no corpo. Joga na célula. Como que a insulina faz esse trabalho de pega da glicose ali e joga lá? Como que ela faz isso? Como que a glicose entra e sai da célula o tempo todo? É o que a gente tá falando, né? Quando a glicose sobe, glicemia sobe, insulina vem e guarda lá. Quando reduz, vem o glucagon, puxa de dentro da célula, joga no sangue de novo. Como que isso acontece? Como que a glicose sai do sangue para a célula do sangue? Como que é esse processo? É o que a gente vai entender agora. A glicose entra nas células por meio de dos transportadores chamados GLUT, porque existem vários GLUTs. Tem GLUT 1, 2, 3, 4, 5, tem trocentos mil tipos de GLUT. A glicose está assim, ó. Aqui dentro, isso é a célula. Aqui está o vaso sanguíneo. Aqui está a glicose. Para a glicose entrar nessa célula, ela tem o GLUT, que é o transportador de glicose. O transportador de glicose, ele pode ou não estar ligado à insulina. Em alguns órgãos, que são esses aqui, GLUT 1 e GLUT 3 não precisa de insulina. Eles estão presentes no cérebro. Então, o nosso cérebro não é dependente de insulina para receber a glicose. No nosso cérebro, esse receptor aqui é o GLUT 1 ou GLUT 3. A glicose, ela passa livremente para o cérebro. Subiu glicose, subiu glicemia, subiu glicose no cérebro. Desceu glicemia, desceu glicose no cérebro. Justamente por não ser dependente de insulina, que os efeitos da hipoglicemia é imediato. Lembra que eu falei para vocês que quando a glicemia cai, a gente desmaia? Por conta disso, a glicose ela entra e sai livremente do cérebro como se não houvesse amanhã, como se não tivesse nenhuma barreira ali. Então, se você corta essa interrupção bruscamente, o cérebro sente isso bruscamente e perde a consciência. Então, o receptor 1 e 3, eles funcionam como se não houvesse amanhã. Os transportadores GLUT 1 e GLUT 3 não precisa de receptor, não precisa de insulina, não precisa de nada. A glicose entra no órgão e sai como se não houvesse amanhã. Isso está presente no cérebro. Porque não dá tempo de produzir insulina para a insulina chegar no cérebro para permitir a entrada de glicose. Não dá tempo. O cérebro é um órgão chefe da galáxia. Ele precisa de fornecimento de livre demanda, igual a amamentação. Livre demanda. Liga a mangueira aberta para o cérebro o tempo todo. Certo? Isso é importante também porque o cérebro é um dos poucos órgãos do nosso corpo que não consegue usar outras fontes de energia, outras fontes para produção de energia. Lembra que eu falei aqui atrás, ó, que quando não tem glicose, a gente usa as reservas, proteínas e lipídios e lactato para formar energia? O cérebro não dá conta de fazer isso, o cérebro só funciona com glicose. Então, numa situação de hipoglicemia, que a glicose está caindo, eu estou em pouca glicose. Você acha que eu vou usar a glicose que eu tenho para gerar energia para minha mão mexer? Claro que não, eu vou usar a minha glicose para o cérebro sobreviver. Manda glicose para o cérebro. Para o meu braço mexer, eu quebro lipídio. Para minhas pernas mexerem, eu quebro proteína. Para o cérebro vai a glicose. Por isso também ele não é dependente de insulina. Os outros que são dependentes de insulina eu consigo controlar. Eu consigo bloquear. Porque quando a minha glicemia... Volta lá. Quando a minha glicemia cai, o meu glucagon sobe e a minha insulina cai. Quando a minha glicemia cai, a minha insulina cai. Quando a minha insulina cai, os órgãos dependentes de insulina param de receber glicose para deixar a glicose disponível para o cérebro, que não precisa de insulina. Aí a glicose fica só entrando no cérebro e os outros órgãos param de usar a glicose. Para eles não existe glicose. Então eles passam a chamar outras fontes de energia, lipídio e proteínas. É aí que a gente perde a pancinha que a gente precisa, certo? Beleza. Agora, o GLUT2 é aquele que está no maravilhoso pâncreas. Lembra que eu falei que o pâncreas é a única célula do universo que consegue saber se você tem glicemia alta ou baixa? As outras células do seu corpo, eles só conseguem saber se você tem insulina alta ou baixa. Os outros órgãos do corpo só respondem à insulina. Os outros órgãos do seu corpo só entendem linguagem insulina. Se a insulina cai, eles entendem que não tem glicose, então preciso pegar energia de outra fonte. Se a insulina está alta, eles entendem que tem glicose, então eu posso usar ela como fonte energética.
Todo mundo exceto o pâncreas, que é o órgão que coordena a história toda. O pâncreas, ele tem um receptor, um transportador só dele, só ele tem o GLUT2, que obviamente não depende de insulina, porque ele é quem produz a insulina. O GLUT2 serve para o pâncreas saber o que está acontecendo. O GLUT2 é o termômetro do pâncreas. Serve para saber se tem muito pouca glicose no sangue. Quem vai falar isso para o pâncreas é o GLUT2. O GLUT2 também falamos dele aqui atrás, ó. Cadê? Volta. Falamos dele aqui, ó, o GLUT2. O GLUT2 também está presente na mucosa do intestino, porque é ele que vai fazer a absorção da glicose da cavidade intestinal para dentro do sangue. Também não depende de insulina. A gente também precisa que isso aconteça independente da insulina. Eu preciso que faça a absorção da glicose do intestino para dentro do sangue. Também não depende de insulina. Perceba que os órgãos que não dependem de insulina são muito poucos. Majoritariamente falando, a gente tem o cérebro e o pâncreas. Um pouco do fígado e o intestino. Eu falei 4 órgãos: cérebro, hepatócito, que é o fígado, células beta-pancreáticas e intestino. 4 órgãos que não dependem de insulina. O meu corpo inteiro depende. O resto do meu corpo inteiro usa GLUT4. Meu olho, minha boca, meus neurônios, neurônios periféricos, meus nervos, meus músculos, meus outros órgãos, meu tudo usa GLUT4. E o GLUT4 é o insulino dependente. Todos os órgãos, meu coração, hein, galera? Coração é dependente de insulina. Todo o resto usa o GLUT4. Como que o GLUT4 funciona? Vamos ver se eu botei de exemplo. Não. Como que o GLUT4 funciona? Vamos lá. Para esses dois aqui, vocês entenderam que a glicose que está no sangue, ela entra nesses órgãos como se não houvesse amanhã, porque não tem nada acontecendo nela. Não tem nenhuma dependência de insulina. Agora, nos órgãos que dependem de insulina, acontece bem assim, ó. Acontece bem assim. Aqui está a célula. Bem aqui está o GLUT4, que é o transportador que depende de insulina, né? O GLUT4. O GLUT4 tem um receptor de insulina bem aqui. E aqui está o sangue. Bonitinho. O que vai acontecer? Esse GLUT4, ele fica guardado na célula. Ele fica guardado dentro da célula. Ele fica para cá. Bem assim. Guardadinho lá dentro da célula. O que vai acontecer? Circulando aqui no sangue. Esse meu vaso sanguíneo ficou péssimo, mas enfim. Circulando no sangue, o que vai rolar? A gente tem aqui uma molécula de glicose e uma molécula de insulina. Quando eu preciso guardar esta glicose nesta célula, essa molécula de insulina vai se prender ao receptor de insulina. Quando isso aqui acontece, isso faz o GLUT4 aparecer. O GLUT4 aparecendo, a glicose entra na célula. Então isso depende de insulina. Se eu não tiver insulina fazendo isso aqui, abrindo o receptor, a glicose não vai conseguir entrar, vai ficar no sangue. O que acontece? Nas pessoas... eu vou falar daqui a pouco sobre esses dois problemas para vocês, mas vou pincelar aqui agora, spoiler, que é o diabetes, né? Quando a gente tem excesso de glicose no sangue, a gente tem a hiperglicemia, que isso vai gerar o diabetes mellitus. O que vai rolar? A gente tem 2 tipos, né? Tem diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2. Na pessoa que tem diabetes mellitus tipo 1, ela não produz insulina. Por deficiência congênita, ela não produz a insulina. Ou por falência, enfim, interessa. Ela não produz a insulina. Se ela não produz a insulina, obviamente a insulina não vai entrar aqui no receptor, obviamente não vai abrir o GLUT4, a glicose não vai entrar e vai ficar acumulada no sangue. Isso é tipo 1. Agora, a tipo 2, ela é associada a uma resistência insulínica. Tipo 2 produz insulina, mas ela não consegue fazer efeito. Por quê? Tá vendo esse receptor de insulina aqui, ó? Ele fica entupido. Esse receptor de insulina fica obstruído, geralmente por gordura. Por isso, os pacientes que têm diabetes mellitus tipo 2 são os obesos. São pessoas acima do peso, porque o excesso de gordura, o excesso de radicais livres, o excesso de substâncias que deixam o sangue sujo, vamos chamar assim, pelo excesso de peso, obstruem os receptores de insulina. Quando eles obstruem os receptores de insulina, a insulina até existe, mas ela não faz efeito. Ela não abre isso aqui, ela não consegue chegar no receptor dela, não consegue abrir o transportador. Aí a glicose não entra e se acumula.
Por isso, em ambos os casos, o resultado disso é aumento da glicemia. Hiperglicemia, que é o que a gente vai ver nos exames. Detectada a hiperglicemia, a gente tem que investigar a causa. Se é causa tipo 1 ou se é causa tipo 2. Se é por falta de insulina ou se é por resistência à insulina. Certo? É isso que vai acontecer então. Aí, como eu falei pra vocês, ou a gente não produz a insulina ou a gente tem a resistência insulínica, que é quando o GLUT4 tá tampado. Se a gente não tem a produção da insulina, a gente tem diabetes mellitus tipo 1. Se a gente tem insulina, mas ela não consegue agir no receptor, a gente tem diabetes mellitus tipo 2. Como que a gente faz o diagnóstico? A gente faz o perfil glicêmico do paciente. São basicamente 3 exames que a gente usa. Glicemia, na verdade 4, né? Vamos chamar de 4. São 4 exames que a gente usa. Hemoglobina glicada, glicemia plasmática e TOTG. Eu falei que são 4 exames porque a glicemia plasmática a gente consegue medir de 2 jeitos. A gente pode falar para o paciente ir lá no laboratório e dosar a glicemia em jejum, que ele vai lá, tira sangue da veia, manda para o laboratório examina e manda o resultado. E tem o outro jeito, que é o exame do destro, que a gente fala, escreve destro com X, viu? Exame de destro com X. O exame de destro é aquele que a gente fura o dedinho do paciente. Fura o dedinho do paciente, colhe a gota de sangue, bota no papelzinho lá, enfia na máquina e enfia o tanto da glicose. Ambos dosam glicemia plasmática, tanto desse do sangue quanto desse do dedinho. Qual é mais confiável? O do sangue, porque não necessariamente a concentração que está no dedo é igual à concentração que está no sangue, circulando aqui, porque é a pontinha de um capilar. A gente chama aqui de glicemia capilar. É um vasozinho minúsculo que você rompe aqui para fazer. Então, isso pode não necessariamente ser fiel à concentração de glicemia no vaso sanguíneo. Então, esse é o mais confiável. Mas esse do dedo é excelente para rastreio. Não significa que ele é inferior, certo? Mas estou explicando para vocês a diferença entre os dois. Mas ambos medem a glicemia no seu plasma. A concentração de glicose no seu plasma. É melhor que seja feito em jejum. Mas se não, a gente tem os valores de referência ali que eu vou passar para vocês. Mas essa glicemia plasmática, então, ela pode ser medida tanto no exame de destro, que é o exame de glicemia capilar, que é quando você fura o dedinho do paciente, ou no exame do sangue mesmo, que você colhe o sangue do paciente e leva no laboratório. Aí temos a hemoglobina glicada e temos o TOTG, que eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre cada um deles. Vamos começar falando sobre o primeiro exame, a glicemia plasmática. Como eu disse, ela pode sair do capilar, que é o exame de destro, exame de glicemia capilar, ou a glicemia sérica, que é aquele que você colhe do sangue. Os mesmos valores de referência para os dois, porque é o mesmo sangue, é o mesmo processo, é o mesmo tudo que você está fazendo, certo? O paciente pode estar em jejum ou sem jejum, e aí os valores de referência mudam. Para o paciente em jejum, a glicemia tem que estar menor que 100. Menor que 100 não é 100, porque se tiver 100 já está errado. Se tiver 100... já está a tolerância à glicose diminuída, chamado de pré-diabético. De 100 a 125, está na fase do pré, tolerância diminuída. 126 ou mais, diabético. Isso em jejum. E se ele não tiver em jejum, que a gente chama de glicemia casual, tipo o paciente chegou lá aleatoriamente, 1h do dia, estou passando mal, era na dose da glicemia dele. Ele não está em jejum. Eu não sei quanto tempo faz que ele comeu, se faz 2 horas que ele comeu, se ele acabou de comer, não sei o que rolou. Sem jejum, que a gente chama de glicemia casual, ele tem que estar menor que 200. Menor que 200. Se tiver maior que 200, tá errado. Aí que vai pegar o diagnóstico. Vamos prestar bastante atenção para vocês entenderem como que eu dou o diagnóstico de diabetes propriamente dito. Vou voltar aqui atrás, tá? Para eu dar o diagnóstico de diabetes mellitus, eu preciso de 2 medidas. Só que essas 2 medidas, elas podem ser no mesmo exame. Então, o que vai acontecer? Eu preciso ter 2 valores alterados. Glicemia plasmática e hemoglobina glicada, ou 2 plasmáticas, ou 2 glicadas, ou plasmática e TOTG, ou glicada e TOTG. O que a gente mais vai ver na vida, porque é o mais fácil de fazer? Plasmática e glicada. Porque se você colhe na mesma amostra, tudo bem ser na mesma amostra. Você tem que ter 2 resultados alterados, seja na mesma amostra ou em amostras diferentes. Não tem problema.
Só que o TOTG, eu vou explicar pra vocês, é um exame chato de fazer. O paciente tem que ficar 2 horas no laboratório pra fazer. Tem que beber um líquido horroroso. Então, ninguém faz muito TOTG. O TOTG ele é mais usado para gestantes. É o que a gente chamava antigamente de curva glicêmica. Mas ele é mais usado para gestantes. Toda gestante é obrigatoriamente tem que fazer no 2º trimestre de gestação, caso ela já não tenha sido diagnosticada antes. No 2º trimestre de gestação, toda gestante faz. Mas para os pacientes não gestantes, a gente vai ver mais esses dois aqui acontecendo. Quando você vai pedir o sangue do paciente, os médicos já pedem junto a glicada, a hemoglobina glicada e a glicemia de jejum, porque a gente precisa desses 2 resultados alterados. Então, presta atenção no que eu estou dizendo. Existem 2 jeitos de você diagnosticar diabetes no seu paciente. Jeito 1, 2 exames alterados. 2 exames alterados. Esses 2 exames alterados podem ser na mesma amostra de sangue ou em amostras separadas. Eu posso ter 2 glicemias alteradas, 2 hemoglobinas glicadas alteradas, 2 TOTGs alterados. Obviamente em 2 amostras diferentes. Se eu estou falando de um mesmo exame, eu estou falando de 2 amostras diferentes, certo? Ou eu posso ter numa mesma amostra de sangue 2 parâmetros alterados, tipo glicemia plasmática e hemoglobina glicada na mesma amostra alterada. Posso ter isso, certo? Então isso é importante que você saiba. O primeiro jeito de diagnosticar a diabetes é assim, 2 exames alterados. Um único exame alterado não me dá o diagnóstico de diabetes. Eu preciso de 2 exames alterados. Então, glicemia plasmática e glicada, ou 2 glicemias plasmáticas medidas em momentos diferentes, ou 2 glicadas de medidas em momentos diferentes, ou 2 TOTGs em momentos diferentes, ou a combinação de um com o outro. E existe um outro jeito de você fazer esse diagnóstico, que é quando você tem uma hiperglicemia inquestionável, que é maior que 250, a glicemia plasmática maior que 250, mais os sintomas, que é o PPP. Os 3 P's, que é poliúria, polifagia e polidipsia. Então, tem esses 2 jeitos de você diagnosticar a diabetes mellitus do seu paciente, certo? Glicemia inquestionável, mais os sintomas, ou 2 exames alterados, certo? Então, aqui, ó, isso aqui vocês guardem pra vida. Tem que saber de cabeça isso aqui, não tem na prova, tá? Os valores de referência não tem na prova. 100 menor que 100, tudo bem? De 100 a 125, pré-diabético ou tolerância à glicose diminuída. 126 ou mais, a gente tem o paciente com diabetes. Mas preciso de outro exame para confirmar. E se o paciente não tiver de jejum, eu preciso que ele tenha menor que 200. Se ele tiver acima de 200, só que hoje, atualmente, considera-se mais 250, com os sinais clássicos de poliúria, polifagia e polidipsia, eu já dou o diagnóstico de diabetes, sem precisar de outro exame, tá? Mas se ele não tiver com sintomas, mesmo na ausência de sintomas, ignorando essa parte aqui, a glicemia casual ou glicemia eventual tem que me dar menos que 200. Se me deu 200 ou mais, tá errado. Esse paciente pode ser diabético. Tem sintomas? Tem, então é diabético, acabou. Não tem sintomas? Aí eu vou pedir os outros exames para ver se ele é diabético mesmo, entenderam? Isso eu quero que vocês decorem. Tá, então isso é o parâmetro de glicemia plasmática, tudo bem? Esse exame aqui alterado, um só alterado, eu já dou o diagnóstico? Não, eu preciso de outro para dar. Esse aqui alterado, eu já dou o diagnóstico? Se eu tiver sintomas, sim. Se eu não tiver sintomas, não. Tá alterado, aí eu preciso de outro para confirmar, tá bem? Agora vamos falar sobre antes disso, quero só justificar para vocês um pouco sobre esses sintomas aqui. Por que acontecem eles, né? Eu acho importante explicar. Por que a poliúria, por que a polifagia, por que a polidipsia? Começando com a polifagia. A pessoa tá com muita glicose, só que a glicose não tá entrando no sangue. Seja porque essa pessoa tem diabetes mellitus tipo 1, que não produz insulina, então a glicose não está entrando no sangue, na célula, porque não tem insulina. Ou esse paciente tem glicose, tem insulina, mas tem uma resistência e a insulina não faz efeito. De todo modo, a glicose não está entrando na célula, a glicose está se acumulando no sangue, não entra na célula. A célula, então, não está recebendo energia. Se a célula não está recebendo fonte de energia, a célula fica com fome. E a célula solicita ao organismo que ele coma mais. Por isso a gente tem o sintoma da polifagia, que é o sintoma de comer muito, muita fome, porque a célula não está recebendo glicose, então ela acha que você precisa comer. Polidipsia, que é o excesso de sede.
ele é decorrente da poliúria. Por quê? Quando a glicose está muito concentrada no sangue, ela começa a puxar água por osmose. Se ela começa a puxar água por osmose, essa água sai de algum lugar e sai de dentro das células. Consequentemente, as células ficam sem água e ficam com sede e solicitam que você faça ingesta de mais água. Então, você tem água, só que a água está toda concentrada no seu vaso sanguíneo, porque a glicose puxou por osmose, pressão oncótica. E aí, quanto mais água você tem circulando no seu vaso, mais xixi você vai fazer. Então, você vai ter bastante poliúria. Esses sintomas aqui, eles são muito, muito mais encontrados no paciente com diabetes tipo 1. Eles são bem clássicos do paciente diabetes tipo 1. Raramente vocês verão esses sintomas no diabetes tipo 2, tá bem? Eles são bem mais comuns no diabetes tipo 1. Mas pode acontecer, inclusive, dar diagnóstico. Agora, sobre a hemoglobina glicada, o que vai acontecer? A hemoglobina é a mesma hemoglobina que circula para carregar o oxigênio normal. É essa hemoglobina. Só que ela tem uma região dessa célula que a glicose fica armazenada. Então, a hemoglobina glicada, ela é um exame que vai me dizer se essa minha glicose está tão em excesso que começou a entupir a minha hemoglobina. Tem um valor, uma quantidade limite que pode ter. Se você tiver uma glicemia normal, a quantidade de glicose ligada na sua hemácia vai ser normal. Se a minha glicose sobe, a quantidade de glicose ligada na hemácia vai subir também. E aí que está o problema. Então eu preciso entender o que é a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada nada mais é do que uma molécula de hemoglobina que recebeu glicose nela. Agora ela fica carregada de glicose, ela fica entupida de glicose. Quanto mais glicose circulante eu tenho, mais hemoglobina glicada eu terei. Tem um limite que é considerado normal, todos nós temos hemoglobina glicada, é para ter hemoglobina glicada, mas até 5,7, 5,5 por aí, é o máximo que dá para ter. Acima disso começa a estar alterado, certo? Então a gente não pode ter muito disso. Como que mede esse exame? Ele vai dosar, ele vai analisar e ele vai ver quantos % das suas hemoglobinas estão glicadas. Qual é a porcentagem de glicose que tem nas suas hemoglobinas? Por isso esse exame vem em porcentagem. Esse exame vem lá 5%, 6%, 7%, 9%, ele vem em porcentagem. Quantos por cento quantos por cento de glicose tem nas suas hemoglobinas? É isso que esse exame traduz para nós, certo? Hemoglobina glicada, então, mede isso. E ele tem uma característica bem peculiar de ele ser fiel ao que aconteceu 3 a 4 meses atrás. Então, assim, se você fez jejum certo hoje, fez lá o jejum de 8 a 12 horas bonitinho, que é para fazer antes de colher o sangue, volta lá atrás. Se eu fizer o meu jejum certinho, de 12 horas, 8 a 12 horas de jejum, a minha glicemia plasmática pode vir baixa, porque eu fiz um jejum certo. Do mesmo jeito que se eu fiz jejum, mas a minha última refeição foi metade de um bolo de chocolate. Mesmo com jejum, pode ser que a minha glicemia venha alta. Isso significa que eu sou diabético? Não. É porque eu fiz um jejum errado, eu comi errado no dia anterior. Então, a glicemia plasmática, ela é uma fotografia de agora. Agora, sua glicemia está em quanto? É uma fotografia. Enquanto que a hemoglobina glicada, ela é um filme de 3 meses, porque demora 3 meses, de 3 a 4 meses, para a hemoglobina ficar glicada. Esse processo de junção da glicose, da glicose com a molécula de hemoglobina não é um assim já. Subiu a glicose, pá, junta com a hemoglobina e fica glicado. É um processo crônico. Então, que demora cerca de 3 a 4 meses. Então, isso também tem a ver com o tempo de vida da hemácia, que é em torno de 120 dias. Então, como é um processo prolongado, a gente tem que a hemoglobina glicada, ela é um reflexo da sua glicemia de 3 meses para trás. Por isso, ela é muito boa para acompanhamento do paciente em tratamento. Ela serve como diagnóstico. Se ela estiver alterada junto com algum outro, ela serve como diagnóstico, mas ela é excelente para acompanhamento. Você fez o diagnóstico do paciente, prescreveu o tratamento, prescreveu a medicação, se for necessário. Aí você vai dosar ela de novo dali 3 meses e ver o que deu. Se reduziu, se aumentou, se ficou de boa, se está igual. Então, ela é muito boa para acompanhamento. Mas ela também serve muito para fazer o diagnóstico, certo? Ela é excelente para acompanhamento, decorem isso, mas também serve muito para o diagnóstico.
Quais são os valores de referência? Normal é que esteja abaixo de 5,7, abaixo de 5,7, porque se tiver 5,7 a 6,4 tá pré. E diabético é acima de 6,5, 6,5 ou mais. Também tem que decorar esses valores, tá? Não pode confiar que vai ter tabela na prova, porque não vai ter, tem que decorar. Tá bom? Esses são os valores normais, então, que a gente precisa. E o TOTG é o teste oral de tolerância à glicose. Geralmente ele é feito após, aí tem que escrever isso, tá? Inclusive, presta atenção no que eu tô falando. Se a resposta for essa, tem que escrever após sobrecarga de 75 gramas de glicose. Porque existe TOTG com vários gramas de glicose e muda o valor de referência. Tem como eu fazer TOTG com 25 gramas de glicose, com 50 gramas de glicose e muda a referência. Só que assim, na prática todo mundo faz com 75. Se eu falar TOTG, todo mundo vai entender que eu tô falando de sobrecarga de 75 gramas de glicose. Mas quando você vai fazer o pedido do exame, quando você vai escrever na prova, tem que colocar, porque tem outros tipos. Como funciona esse exame? O paciente chega lá em jejum, é para ir em jejum também, de 8 a 12 horas. Chega no laboratório, colhe o sangue agora. Colheu o sangue agora em jejum. Jejum. Colheu o sangue agora. Aí, a moça do laboratório vai dar uma vasilha, uma garrafinha cheia de glicose. É um trem doce, horroroso, horrível de tomar, dá vontade de vomitar de tomar esse trem. Tem que tomar aquela garrafinha de uma vez, não é aos pouquinhos não. Bebe aquela garrafa de uma vez, beleza. Aí você espera 1 hora, lá dentro do laboratório. Aí depois de 1 hora, colhe de novo. Depois você espera mais 1 hora e colhe de novo. O que tem que acontecer? Em jejum, se você tiver normal, se você não tiver com glicose, tem que estar abaixo de 100. Quando você bebe a glicose muito concentrado, você bebeu aquele líquido muito concentrado de glicose, o que você espera que aconteça? Após 1 hora, é para subir até certo valor. Não é para subir muito, mas é para subir. E depois de 2 horas, é para baixar. Abaixar desse valor aqui. Essa é a história. Eu tenho que estar, primeiro, inicialmente, assim, abaixo de 100. Na hora seguinte, eu posso subir um pouco. E depois, na próxima hora, eu preciso abaixar um pouco. Certo? Essa é a regra. É assim que acontece. Por que isso? Porque nas pessoas saudáveis, 2 horas é o tempo suficiente para a insulina agir, ser produzida e guardar a glicose no sangue. Então, a ideia é, depois de 2 horas, eu já consegui fazer todo aquele processo de metabolismo da glicemia, ou pelo menos grande parte dele. As pessoas que são diabéticas não vai ser assim. Em 1 hora, a glicemia vai subir muito, e em 2 horas ela não vai baixar. Ela vai continuar alta. Por isso eu preciso avaliar os 3 parâmetros. Detalhe que diagnóstico, ou enfim, análise do TOTG, ele é feito nas 3 medidas. Se qualquer uma das 3 medidas deu alterada, serve. Eu não preciso que as 3 tenham dado alterada para dizer, TOTG alterado. Não, basta que qualquer uma das 3 tenha dado alterada, eu já digo que o TOTG foi alterado, certo? Quais são os valores de referência? No início, menor que 100, como eu falei. De 100 a 125, após 1 hora, é igual do início lá, porque aqui a gente tá falando da glicemia em jejum, essa primeira medida aqui. Tem que estar abaixo de 100. Se tiver de 100 a 125, você já é tolerância diminuída, ou pré-diabético. E se tiver acima de 126, já vai entrar no diabético, certo? Então, isso é a glicemia de jejum. Agora, sobre essas outras 2 medidas aqui. Após 2 horas, tem que estar de 140 a 199, certo? São os diagnósticos. E aí tem o valor de referência após 1 hora, que também eu não coloquei, mas que também dá o diagnóstico. Lembrem-se sempre, 75 gramas de glicose tem que escrever, tá? Beleza. Aí, resumindo, é isso aí que fica. Esse é o jeito que a gente faz o diagnóstico, tá? Lembrando que precisa de mais de um exame. Quando que você perde cada exame? Eu botei esse treco aqui pra vocês lerem. Vocês leiam esse negócio aí, que é o trem que eu peguei lá da caderneta, mas eu odeio fluxograma. Então, eu vou explicar pra vocês como que realmente acontece, o que vocês têm que saber. Geralmente, o paciente vai chegar pra você e você vai pedir, geralmente é isso que acontece. O paciente vai chegar lá pra você e você vai pedir a glicemia capilar e a hemoglobina, vou colocar a hemoglobina glicada, que a sigla dela é muito difícil pra vocês entenderem. Então, você vai pedir a glicemia capilar e a hemoglobina glicada, é isso que você vai pedir pro paciente. Aí vai vir o seu resultado. Se os dois estiverem alterados, eu classifico meu paciente como diabético e faço o tratamento.
A cada 3 meses eu vou dosar a hemoglobina glicada dele para ver se o meu tratamento está sendo eficaz ou não, se está reduzindo essa glicemia ou não. Então é de acordo com a glicemia capilar e a hemoglobina glicada que eu vou fazer o meu diagnóstico. Posso pedir TOTG? Posso, mas ninguém pede TOTG de cara. TOTG é pedido mais para as gestantes no segundo trimestre de gestação. Geralmente a gente pede a capilar e a hemoglobina glicada para as pessoas para saber como que tá isso. Então é isso que a gente faz na vida prática. O que você pode fazer para reduzir os custos do SUS, mas aumentar o trabalho do paciente? Pede primeiro a hemoglobina capilar, a glicemia capilar. Se ela vier alterada, aí você pede hemoglobina glicada em outro exame. Mas tipo, aí você fez o paciente colher o sangue 2 vezes, né? Então assim, eu particularmente, entre sobrecarregar o SUS ou sobrecarregar o paciente, eu prefiro cuidar do paciente, né? Prefiro que ele seja furado só uma vez, coitado. Então, mas assim, na medicina particular, os médicos pedem assim, os 2 de uma vez para fazer essa comparação. E depois fica pedindo a glicada para fazer o acompanhamento, certo? A concentração de hemoglobina glicada vai me dizer o tratamento do meu paciente. Primeiro que se meu paciente for diabético tipo 1, eu tenho que entrar com insulina nele, acabou a história. Agora, se o meu paciente é diabético tipo 2, aí eu posso entrar só com hipoglicemiante oral, tipo a metformina, ou às vezes pode ser necessário associar os dois, a metformina e a insulina, e quem vai me dizer isso é o valor da hemoglobina glicada. Até certo ponto, eu entro só com medidas de exercício físico. Até outro ponto, eu entro com remédio e exercício físico. Até outro ponto, eu entro com remédio oral, insulina e exercício físico. Então, quem vai me dizer o tipo de tratamento é a quantidade de hemoglobina glicada, certo? Se está acima de 9, se está 7, se está 6,5, então é a glicada que vai me dizer. Isso é como as coisas realmente acontecem. Aí tem esse fluxograma aqui que eu odeio, mas enfim, ele existe e aí para vocês acompanharem para ver o processo, certo? Então, os primeiros exames que você pede, geralmente, é a glicemia capilar ou sérica. Eu gosto de pedir já junto a hemoglobina glicada, mas se você não for pedir, e depois, se você achar necessário, você pede TOTG quase nunca, geralmente só para gestante, certo? Isso é legal, que é para fazer o rastreio também. Supostamente, o rastreio você pede... Cadê a caneta aqui? Se for o paciente normal, só que com 2 fatores de risco, assim, ninguém faz isso, sabe? Todo mundo pede de rastreio normalmente para todo mundo, tá? E a hemoglobina para o acompanhamento. E é isso que eu tinha para falar para vocês, espero que tenha sido esclarecedor. Qualquer dúvida eu estou à disposição, só me mandar mensagem, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.